Nós já falamos aqui no culto de diversas tristezas que esses tempos nos trazem. E dentre essas tristezas, uma das é sermos privados de fazer aquilo que nós gostamos, aquilo que nós amamos, aquilo que nos dá prazer. Neste tempo foi onde nas redes sociais se multiplicaram os TBTs. As pessoas começaram a postar fotos de momentos em que elas estavam fazendo tudo aquilo que elas mais amam, gostam, quer sejam viagens, quer seja um momento de lazer comum com a família, um encontro à roda da mesa com os amigos mais queridos, quer seja num estádio de futebol, torcendo pelo seu time querido. Isso se tornou comum. A liberdade, então, de fazer aquilo que traz prazer e ajuda a dar significado à vida, nos foi tirada por um tempo, por um período. Este prazer, para muitos, ele cresce de tal maneira que se torna uma veneração. Pois a falta de fazer isso, ou de estar com estas pessoas, faz com que o propósito da vida e existência, o prazer da existência de tais pessoas deixe de existir. É onde o prazer da realização se transforma em veneração ou em adoração. Mas todos nós conseguimos fazer essa leitura de que muitos veneram, adoram de fato, não apenas admiram, mas veneram alguns hábitos da vida, alguns hobbies ou até pessoas. Nós encontramos isso em um time de futebol do Brasil, não é o que eu torço, onde no seu estádio tem um dizer, e aqueles que já foram, viram: Todo-Poderoso Timão, rogai por nós. Parece uma brincadeira, um trocadilho, mas isso revela o coração idólatra que o ser humano tem. O porquê disso? Porque nós fomos criados para a adoração. Admiração, adoração e veneração é algo que está presente na essência do nosso ser. Nós fomos criados para isso. Por isso, quer o homem seja religioso ou não, ele tem a necessidade inerente em seu ser de adorar alguém. Mas quando este alguém não é devidamente adorado, ele passa a adorar alguma coisa ou outras pessoas que podem ser admiradas, desfrutadas, mas não veneradas. Quando nós pensamos neste propósito da existência, eu gostaria de olhar com vocês para um texto da palavra de Deus que nos chama a atenção para esta necessidade de veneração, de adoração, e que nos mostra o prazer da vida e da existência quando nós adoramos e veneramos este alguém para o qual nós fomos criados, ou para quem fomos criados, o nosso Deus Todo-Poderoso. Eu os convido a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 4, um dos textos mais conhecidos deste Evangelho, e nós vamos refletir nesta manhã sobre o prazer da adoração. João capítulo 4, leremos a partir do versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus:
dar-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Pois 5 maridos já tivestes, e este que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Vamos ler juntos o 24? Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ela. Que Deus abençoe a sua palavra. Feche os seus olhos, vamos orar uma vez mais. Peça a Deus para falar ao seu coração com poder e graça. Pai, temos vida por poder conhecer-te, por poder estar em tua presença através de Jesus. E neste momento em que nos debruçamos, refletindo sobre os diversos prazeres da vida, sobre aquilo que nos traz exultação, sobre aquilo às vezes que tem até a nossa veneração. Nós queremos, Senhor, olhar para a tua palavra e redescobrir, revisitar o prazer da adoração, de modo que aqueles que não te conhecem possam ser alcançados por esta verdade, e aqueles que já a aprovaram, Senhor, sejam renovados para o louvor da tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a nossa história começa numa cidade de Samaria chamada Sicar. Samaria foi originalmente o nome da capital do reino israelita, que era o reino do norte, e passou depois disso a designar uma área vasta quando este mesmo reino caiu em 722 depois de Cristo. E aí todos aqueles que já estudaram um pouquinho o Evangelho de João se lembram muito bem a rixa que existia
entre os judeus e samaritanos. Fala-se muito de preconceito hoje contra as pessoas negras, o que acaba se perdendo a percepção do verdadeiro preconceito. O preconceito é algo inerente do ser humano, a despeito de raça. Não apenas brancos, pardos, mas também negros, índios, todo ser humano, em toda e qualquer cultura que você chegar, você encontrará preconceito. Eu já falei isso, eu encontrei de modo palpável quando estive em Ruanda, onde negros mataram negros numa guerra civil. Os judeus não eram exceção disso e tinham um preconceito enorme contra os samaritanos, que vieram a existir por fruto de uma desobediência. Vocês que conhecem bem a Escritura, lembram-se bem que quando Deus estabelece Israel, Ele traz leis morais, leis civis e leis cerimoniais. Dentre essas leis que deveriam guiar a nação, Deus disse: não deem as vossas filhas em casamento aos outros povos, nem os vossos filhos às mulheres de outros povos. A razão é que o casamento misto iria corromper a adoração, corromper os valores e fazer com que Israel se desviasse dos caminhos do Senhor. No período interbíblico, intervalo do Antigo para o Novo Testamento, uma parte do povo de Israel, nesta região de Samaria, desobedece e se mistura com povos pagãos, e estes casamentos mistos geram filhos que não adoravam a Deus como deveriam adorar. Daí surgem os samaritanos. Os judeus, por sangue, que se mantiveram fiéis à ordenança, passaram a tratar os samaritanos como cães, como animais. Não era apenas a reprovação ao comportamento pecaminoso, mas era um preconceito orgulhoso, de modo que eles eram vistos como inferiores. O preconceito era tão acentuado, que para cruzar a região da Judéia no sul para a Galileia, se passava por esta região de Samaria. E muitos judeus, tomados por este orgulho, eles desviavam o caminho de vários quilômetros. Essa era a configuração e o cenário que nós encontramos. Quando Jesus, sendo perseguido por esses mesmos judeus, conhecedores da lei, mestres da lei, ali em Jerusalém, ele decide deixar a Judéia e ir para a Galileia, que também era uma região, não apenas Samaria, mas a Galileia, onde muitos gentios moravam, viviam, e por isso Lucas identifica como Galileia dos gentios. Jesus, sendo o próprio Deus, a encarnação do Deus triuno, na segunda pessoa da Trindade, ele não fazia acepção de pessoas, como Paulo diz escrevendo aos Romanos no capítulo 2. E o texto que nós acabamos de ler diz que era-lhe necessário passar por Samaria. O amor de Deus faz com que todos os povos, até os mais desobedientes, até aqueles que se afastaram de um modo mais assustador da vontade de Deus, tenham acesso a este Cristo, que é a expressão da graça e do amor. E chegando ali, em Samaria, nós encontramos a personagem principal desta passagem, uma mulher samaritana que por volta da hora sexta, meio-dia, fora tirar a água do poço. E muitos de vocês sabem o porquê. Era comum que as mulheres mais jovens fossem ao poço tirar água, mas no fim da tarde, onde o calor não era tão intenso. Contudo, essa mulher vai no pior momento, ao meio-dia. Os comentaristas concordam, e nós descobrimos adiante no texto o porquê. Ela era uma mulher mal vista, de má reputação dentre os próprios samaritanos. Então nós estamos falando de uma mulher que era a excluída dos excluídos. Era a que sofria preconceito daqueles que viviam sob preconceito. Percebem isso? A personagem, então, do texto era considerada a escória das escórias de Israel. Mas é exatamente esta mulher
que a providência de Deus encaixa no cronos, no tempo, no momento exato, para que o Filho de Deus, o Verbo encarnado, chegasse àquele poço ao meio-dia e ela também chegasse. Os discípulos haviam saído para comprar comida e Jesus estava ali. E quando aquela mulher está ali, ele então pede água para beber. Ela se admira, porque sendo ele judeu, falar com uma mulher samaritana, sendo ela invisível para o seu próprio povo, mas para o judeu, ela não se contém em sua admiração e diz: olha, como? Estou sendo judeu, fala comigo. O que é isso? E é neste contexto todo, irmãos, que nós tiramos lições preciosas sobre o prazer da adoração, a origem da adoração e da veneração, que nos traz propósito para a existência. E eu gostaria de destacar algumas verdades que nós vamos tirar de versos específicos nesse texto, e nós podemos olhar para essa história e descobrirmos que a verdadeira adoração ou prazer da veneração é encontrado quando esta adoração é prestada em espírito e em verdade. O prazer da vida de adoração só é desfrutado quando esta adoração é provada em espírito e em verdade. Daí nós pulamos já para o meio do diálogo, não para a introdução. Ela começa com um questionamento sobre onde seria o lugar da adoração. Os judeus não permitiam que os samaritanos entrassem no templo, eles eram impuros, por isso não tinham o direito de peregrinar para Jerusalém, como todos os outros judeus das outras regiões. Eles construíram o próprio templo no monte e disputavam então. A maioria das revelações de Deus se deu em montes. Nós já vimos isso aqui diversas vezes. Então eles diziam: não, o lugar da adoração é neste monte. Os judeus diziam: não, é no templo em Jerusalém, é a cidade santa. E nesse discurso, ou nessa discussão teológica, o Senhor então mostra qual é a essência da adoração, que não seria nem em Jerusalém, nem tampouco no monte, mas no verso 23, uma vez mais, o Senhor disse: olha, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus diz: olha, não é em Gerezim, não é em Jerusalém, necessariamente, não é o lugar, não é a estrutura do templo que trará a verdadeira contemplação, admiração, veneração, prazer, mas é quem promove isso no coração. Isso foi importante porque os judeus, gradualmente, à medida que eles se fortaleceram como nação, eles foram perdendo essa essência. E a adoração se tornou um mero ritual para eles. Músicas cantadas, verdades profundas proclamadas dos seus lábios, mas isso não tocava a alma destes homens. Isso não dizia respeito àquilo que eles sentiam, aquilo que eles acreditavam no mais íntimo do seu ser. E Jesus diz: olha, isso não é a essência. Quando nós olhamos para os profetas veterotestamentários, nós encontramos, como o próprio Isaías, que estudamos recentemente na nossa EBD, Deus dizendo à nação: olha, eu estou farto dos vossos sacrifícios, eu estou cheio da gordura de carneiros, eu não quero isso. A vossa adoração, o vosso culto que vocês prestam a mim, não passam de atos litúrgicos vazios. Circuncidai o vosso coração e não a vossa carne. Então Jesus está dizendo isso a esta mulher, que estava preocupada com a verdadeira adoração, porque como uma nação teocêntrica, onde Deus estava no centro, eles sabiam que o homem existe
para a glória de Deus. Primeira pergunta do breve catecismo de Westminster: qual é o fim principal do homem? Bons presbiterianos ou reformados? Vamos lá? Qual é o fim principal do homem? Adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Israel sabia disso e por isso ela estava preocupada com isso. E agora o Senhor diz: olha, essa verdadeira adoração só acontece quando ocorre antes disso uma mudança no coração. O homem caído, nascido em pecado, pois todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Este homem que nasce em pecado, ele tem em si a necessidade de adoração ao Criador, mas em consequência dessa natureza caída, ele não tem o prazer de adorar devidamente a este Criador por si mesmo. Essa é a razão pela qual Jesus, neste mesmo evangelho, no capítulo 3, no diálogo com um homem muito religioso, chamado Nicodemos, ele diz: olha, não te admires de eu te dizer, Nicodemos, você tem que nascer de novo, você tem que nascer da água e do Espírito. Esse mesmo Espírito que gera um novo nascimento e que traz uma mudança de mente, metanoia, ele traz a mudança de entendimento, ele também gera a mudança de prioridades, de deleites. Ele traz de volta a exultação no Criador que fora perdido no Éden. A exultação que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, tinham quando Deus, na viração do dia, se apresentava e se manifestava no jardim, e eles se deleitavam na presença deste Deus, foi tirada com a queda. Quando eles caem, agora quando este Criador se manifesta, eles se escondem da presença do Criador. Essa é a realidade de todo ser humano. Ele tem prazer num hobby, ele tem prazer de pedalar por 4 horas, de jogar por 5 horas, de cavalgar por 10 horas, ele tem prazer de fazer uma multimaratona de 100 quilômetros, ele tem prazer de pagar horrores em um carro velho que você não encontra nada de belo, mas ele não tem prazer em Deus. E nós descobrimos isso de um modo palpável, sabe quando, irmãos? É quando nós temos filhos. Você que tem filhos sabe o que eu estou falando. Quando nós os chamamos para qualquer brincadeira, para qualquer hobby, passeio, para algo que eles gostam, eles exultam. Mas eu tenho certeza que todos aqui, por mais crentes que os seus filhos sejam, quando você fala, vamos fazer o culto devocional, em algum momento eles disseram, é chato. Os meus já falaram isso, filhos de pastor, inúmeras vezes. Mas antes de serem filhos de pastores, presbíteros, diáconos, líderes, eles são filhos de Adão e nasceram mortos em delitos e pecados. E é por isso que Jesus diz isso não apenas a uma mulher que nasce em um povo que havia se misturado, mas ele diz isso como uma realidade para todo ser humano. Olha, a verdadeira adoração e o prazer nela não será encontrada enquanto não houver novo nascimento, enquanto não houver regeneração, porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito, que o adorem numa adoração promovida pelo Espírito de Deus. É por isso que nós encontramos na própria Escritura homens em momentos extremos da sua vida, como o próprio João, e descobrimos que a adoração não depende da sua condição de vida. Se você está num momento de prosperidade, onde os seus negócios alavancaram, não depende se toda a sua família foi preservada e ninguém pegou nenhum resfriado nessa quarentena, não depende disso, mas depende da realidade do relacionamento que nós temos com Deus. Porque quando este relacionamento é real,
Quando o Espírito Santo nos deu um novo coração, esse mesmo Espírito nos levará para a adoração e para o prazer em Deus, como levou João, este mesmo João, anos depois, quando estava exilado, numa ilha prisional chamada Patmos, preso por causa da palavra do Senhor. E no capítulo 1 de Apocalipse, o texto diz: estando eu em espírito no dia do Senhor. No dia de culto como esse, um culto como esse, privado da sua liberdade, privado de visitar as igrejas. Provavelmente existiam outros cristãos ali em Patmos, os comentaristas concordam. E o texto nos diz que ele estava em espírito no dia do Senhor, adorando, exultando, mesmo numa masmorra, mesmo no momento mais difícil da sua existência, ele tinha prazer, não onde ele estava necessariamente, mas diante de quem ele estava. E daí, naquele momento, ele tem uma visão gloriosa, primeiro dos 7 candelabros, que representavam a igreja, as 7 igrejas. Ele vê a igreja, e ele percebe que a adoração ela é comunitária, ela é prestada pelo corpo. E depois de ver a igreja, e esse é um recado para os desigrejados, meu irmão, saiba de uma coisa: não existe fé genuína e adoração verdadeira no isolamento. Isso que nós desfrutamos é uma ferramenta preciosa para a evangelização e para aqueles que estão privados de ir e vir, mas a verdadeira adoração deve ser prestada pela igreja no contexto do corpo de Cristo, na comunhão dos santos, pois somos membros uns dos outros, e pela providência de Deus, Ele promoveu que a adoração deveria ser prestada dessa maneira. Depois de ver a igreja, ele vê o próprio Senhor sentado num trono de glória. E daí, irmãos, eu me pergunto, o quanto de prazer nós temos em adorar a Deus, o quanto isso traz de fato exultação aos nossos corações, o quanto nós conhecemos este Deus e Ele é realmente a fonte de toda a nossa exultação. Como Davi disse no Salmo 72, no verso 25, quem mais tenho eu no céu, senão a ti? E não há outro na terra em quem eu me compraza, além de ti, tu és o meu prazer. O quanto Deus, através de Cristo Jesus, traz real exultação aos nossos corações, conhecê-lo em quem Ele é. Essa é a verdadeira adoração. Calvino diz que é necessário sempre começar com este princípio: conhecer o Deus a quem nós adoramos. Se você o conhece, não importa o momento que você está, há exultação gerada pelo Espírito para o seu coração, há prazer, há uma fonte a jorrar. É exatamente isso que Jesus disse a essa mulher. Todos os outros prazeres, ou todos os outros ídolos do seu coração, trazem prazer temporário, trazem uma exultação momentânea, trazem um pico de adrenalina que logo passam e precisa se repetir e ser realimentado de modo incessante. Mas se você beber da água que eu tenho para te dar, nunca mais você terá sede, ela jorrará para toda a eternidade. É o gozo da presença do Deus vivo. Grande teólogo, Tozer, A.W. Tozer, ele disse: posso dizer com toda segurança, e na autoridade de tudo que é revelado na palavra de Deus, que qualquer pessoa que esteja enfadada com o culto e dele desligada, não está preparada para ir para o céu.
É forte. Mas isso revela quão real é a nossa relação com Deus. Isso deve nos levar ao autoexame de quão real foi a nossa experiência de conversão, porque se Cristo entrou em sua vida, o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele pode gerar exultação e glorificação àquele que está sentado num trono de glória. Prazer em quem Deus é, na sua pessoa, em sua beleza e em sua santidade. E eu confesso aos irmãos que o que mais me impressionou, e eu já falei isso aqui em outros momentos, nas viagens missionárias que eu fazia para a África e para a Índia, era poder ir nas aldeias remotas, onde nós tínhamos que pegar 4x4 e andar por 1h30, 2 horas, e chegarmos naquela aldeia. Em alguns lugares não tinha templo, não tinha prédio, nenhuma casinha de pau a pique ou taipa existia. E às vezes no campo aberto, os missionários simplesmente estendiam uma lona no chão, onde as pessoas sentavam, e ali exultavam diante de Deus, vivendo numa pobreza material extrema, mas naquele momento, eles estavam diante daquele que é Senhor de toda a glória, que deu um novo coração e que fazia jorrar sobre a vida daquelas pessoas vivendo sob miséria circunstancial, gozo, água viva que jorra para a eternidade. Nós precisamos guardar isso em nossos corações, irmãos. Essa verdadeira adoração não vem de você, não vem de mim, é gerada pelo Espírito. Se nós temos nova vida, alimentemos a nossa comunhão e possamos nos encher cada vez mais deste Espírito. Mas em segundo lugar, neste diálogo, nós percebemos que esta adoração em Espírito também nos conduz a um culto integral. É uma adoração gerada pelo Espírito que nos traz profundo prazer e fluir da graça, mas nos leva a um culto integral, ou a uma adoração integral. Antes de falar esta verdade sobre a natureza da adoração cristã, Jesus ele vai no mais profundo da vida cotidiana daquela mulher. Ele deixa o tema, ele faz uma ruptura sobre este diálogo sobre a origem da adoração e ele aborda questões particulares da sua vida. Olhe novamente para o capítulo de número 4, versículo, versículo de número 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem precise aqui vir buscá-la. Olha a ruptura do tema. Disse-lhe Jesus: vai e chama teu marido e vem cá. Quanta sutileza daquele que era onisciente, que conhecia os detalhes mais ocultos da vida daquela mulher. Vai, chama o teu marido e vem aqui. Constrangida, verso 17, ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. João é o autor que na carta que ele escreve, anos depois, lida aqui pelo reverendo Kilvin, ele já aborda um pensamento que era oriundo do pensamento grego e que ganhou força no século seguinte, do gnosticismo, onde tudo que era material era considerado ruim e tudo que era espiritual era considerado bom. Sendo assim, para muitos, num braço deste gnosticismo, veio a doutrina do docetismo, que negava a encarnação de Cristo, a natureza humana de Cristo. É por essa razão que João diz que todo espírito que nega que Jesus veio em carne, não é o Espírito de Deus, é o espírito do anticristo. Ele estava combatendo esta heresia que ficou conhecida como docetismo.
E também o antinomianismo, anti contra nomos lei, aqueles que diziam que quanto mais você pecar, maior será a manifestação da graça de Deus sobre a sua vida. Os atos morais do corpo não atingiam a adoração. Esse espírito docetista parece estar presente na pós-modernidade, onde muitos e muitas igrejas cristãs acham que a adoração é meramente espiritual, transcendental. É aquele momento de êxtase no culto, com uma música barulhenta, com muita sonoridade, onde as pessoas choram, mas quando colocam o pé para fora da porta, não tem nada a ver. A minha vida ética, profissional, matrimonial e qualquer outra escolha, eu posso viver como eu bem quiser. Jesus demonstra nesse diálogo sobre a adoração e o prazer da adoração, de que esta mesma, ela é integral. Ela não toca apenas o momento de culto. Ela não gera prazer e fluir das águas vivas apenas quando estamos reunidos como igreja no dia do Senhor. Ela toca cada área específica da nossa existência. E por isso, com muita sabedoria, Jesus diz: olha, chama o teu marido. E quando ela diz eu não tenho, ele aborda amorosamente o fato daquela mulher ser tratada com preconceito, o fato daquela mulher ter muitas feridas no coração, não impediu que o Senhor da verdade trouxesse a verdade à mesa e dissesse: olha, você já teve 5 maridos, você vem de uma vida imoral, você vem de uma vida onde muitos homens se tornaram um ídolo no seu coração, e se tornaram, de modo equivocado, a sua percepção de felicidade. Esse é o seu passado, e o seu presente ainda é assim, porque o marido que você tem hoje não é seu. É quando aquela mulher se assusta e diz: Senhor, olha, eu vejo que tu és profeta. E agora? Quando o Evangelho, ou quando este novo nascimento se manifesta em nossas vidas, nos dando o desejo de adorar a Deus, Ele nos traz o desejo da adoração integral dos mandatos, de adorar a Deus através do mandato espiritual que falamos, mas de adorar a Deus também através do mandato social, da nossa relação com o próximo, como eu trato a minha esposa com fidelidade, com hombridade, com cumplicidade, como eu crio os meus filhos no temor do Senhor, inculcando a verdade de Deus, através do mandato cultural, como eu me porto como profissional, com transparência, com honestidade, honrando os meus compromissos como cidadão, como eu me porto em todas as esferas da existência. Não pode existir dualidade na vida de adoração. Se assim o for, a nossa adoração, ela é estritamente litúrgica, e ela não chega até Deus, e ela não trará propósito para a nossa vida. Paulo, quando escreve aos Romanos, diz: olha, rogo-vos, pois, irmãos, capítulo 12, verso 1, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não vos amoldeis, não tomeis a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, e então experimentareis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agradável, prazer, vivendo no mundo com um propósito, de modo que amanhã, quando você estiver no exercício da sua profissão, quer seja no lar, criando os seus filhos, quer seja em qualquer lugar desta cidade ou deste planeta, através daquilo que você está fazendo, do modo correto, como Deus estabeleceu, você vai ter prazer, não no tamanho do salário que recebe, mas prazer em saber que está adorando a Deus,
através da vida que Ele lhe deu, do lugar que Ele lhe colocou e do propósito que você cumpre nesta fase da vida. Isso faz toda diferença, irmãos. Grande pastor Ryle, ele disse: o melhor culto público é aquele que produz o melhor cristianismo particular. Vou repetir: o melhor culto público é aquele que produz o melhor cristianismo particular. Em terceiro e último lugar, quando nós olhamos para o prazer da vida em adoração, nós descobrimos que a adoração em espírito, ela nos conduz à proclamação da salvação. A verdadeira adoração gerada pelo Espírito de Deus, ela traz exultação na pessoa de Deus. Ela traz um culto integral, onde todas as áreas da minha vida são vistas como uma forma de dignificar o nome de Cristo. E finalmente, ela traz voluntariamente proclamação de quem Cristo é. Proclamação da sua salvação. Quando essa mulher de má reputação tem essa notícia, olhe novamente para o capítulo de número 4, e de modo mais específico, depois que Cristo se revela. E é algo interessante, quando ele falava às multidões, em muitos momentos, ele não disse, quando indagado pelas autoridades: és tu o Cristo? Às vezes ele respondeu: tu o dizes. Mas para uma mulher de um povo desprestigiado, para uma mulher excluída dentre este povo, quando ela diz: olha, eu sei que há de vir o Messias, o Cristo, quando Ele vier, Ele nos anunciará essas coisas. Para esta improvável, Ele se revela, e no verso 26 Ele diz: eu sou, eu que falo contigo. Quantas pessoas mais sábias, mais dotadas e poderosas estão aí perdidas, tateando sobre o verdadeiro propósito da adoração, mas este Cristo bendito decidiu se revelar a pequeninos como eu e como você. Que privilégio glorioso, irmãos! E depois de ter essa percepção de revelação, ela deixa, e subitamente, quando os discípulos chegam lá no versículo 28, o texto diz: quanto a mulher deixou o seu cântaro, jogou ali o que estava fazendo, e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será este porventura o Cristo, o ungido de Deus, o Messias prometido? De acordo com o comentarista Hendrickson, ela não tinha dúvidas em seu coração, e foi exatamente esta fé, este encontro transformador, que fez com que o seu coração fosse tomado de entusiasmo, e ela corresse na direção daqueles que a discriminavam, e proclamasse: olha, eu encontrei um homem, ele me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Cristo? Ele é o Cristo, certamente ele o é. E os resultados nós vemos: muitos samaritanos daquela cidade, verso 39, creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ali ficou muitos dias, e muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente, juntos, o Salvador do mundo. Que missionária improvável, sem nenhum background religioso, sem treinamento teológico,
sem sangue azul, excluída dentre os excluídos, mas ela tem um encontro, que transforma não apenas a sua cognição, mas que lhe dá um novo coração, que lhe traz vida, que lhe traz a vida do Espírito, um encontro que lhe dá o Espírito da verdade, que a guiaria em toda a verdade, e que não seria necessário que ninguém ensinasse, e nós não desprestigiamos com isso o treinamento. Nós somos uma igreja que preza pela excelência doutrinária, teológica, pelo bom preparo, e continuaremos a fazê-lo. Mas o que nós percebemos, irmãos, é que quando existe um novo coração, a proclamação de quem Cristo é, não é obrigação pesarosa, é ato de adoração, é ato voluntário. É como aqueles homens que têm ídolos no coração, e que idolatram tanto o time que torcem, que se tornam chatos. Você já encontrou com alguém assim? Só fala do time o tempo inteiro, enche a paciência. Ou idolatram tanto o político e o partido, que não conseguem ver erros palpáveis, e o tempo inteiro as suas redes sociais multiplicam o tema, e você fala: eu não aguento mais, eu vou deixar de seguir essa pessoa. Eu acho que você já fez isso. O que é isso? Adoração, veneração. Quem adora tem prazer de falar daquilo que adora, é voluntário, sai simplesmente, ele não consegue se conter, é uma paixão que lhe domina. Quando nós adoramos a Cristo, promovido pelo Espírito, essa adoração, além de se derramar por todas as áreas da vida, ela sai em forma de proclamação. E essa mulher, mesmo não tendo nenhum treinamento, ela simplesmente, com toda a sua simplicidade, vai e fala aquilo que Cristo fez em sua vida. E o testemunho desta improvável se transforma em instrumento de transformação, redundantemente falando, para tantos outros samaritanos. E muitos creram, João registra, por conta do testemunho daquela mulher. Indubitavelmente, a alegria dela se tornou ainda mais excelente. Essa é a natureza da grande comissão, quando Cristo disse: ide por todo o mundo, ou indo no original, por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho anunciado, e eis que eu estarei convosco todos os dias. Nós descobrimos prazer da adoração, irmãos, quando estamos prostrados diante das lutas que são reais, das perdas que são devastadoras, mas entendemos que Deus ainda tem um propósito para as nossas vidas como igreja militante, que batalha as batalhas do Senhor nessa terra, e este propósito tem a ver com a adoração, em proclamar sobre quem Cristo é, o Senhor das nações, aquele que pode trazer significado real e matar a sede de todo o coração. Quando intrepidamente nós reconhecemos isso, e testemunhamos, verbalizamos isso para as pessoas no nosso entorno, a água da vida começa a fluir, e alguns outros samaritanos improváveis serão alcançados através deste e destes improváveis. Esses dias, quando a flexibilização começou, e nós vimos as pessoas correndo para fazer aquilo o que elas tanto amam, e eu moro na orla da cidade, e as bicicletas, patins e caminhadas tomaram aquele calçadão como se não existisse qualquer perigo algum. Ou outras fotos de pessoas postando, finalmente fazendo aquilo que tanto gostam, apreciam ou até adoram de verdade. Eu saí logo no início da flexibilização e um dia vi um senhor
que não tinha menos de 70 anos de idade. Num dia chuvoso como hoje aqui em João Pessoa, você que está fora, empurrando um carrinho. E era um carrinho de som. E neste carrinho tocava louvores, e esse senhor ali já envelhecido, com folhetos na mão. Por um instante eu parei e disse: meu Deus, um homem nessa idade, grupo de risco, primeiro, num dia chuvoso, empurrando um carrinho com louvores e segurando folhetos na mão. Por quê? Eu particularmente, irmãos, acho este um método muito pouco eficaz de evangelização, principalmente no nosso contexto de grandes condomínios fechados. Nós temos outras estratégias. Mas eu me perguntei naquele momento, onde provavelmente pouquíssimas pessoas param para dar ouvidos àquele senhor, o que movia o coração daquele ancião a fazer isso? Paixão, veneração, adoração, muito provavelmente por um amor que ele experimentou e transformou o seu coração talvez há muitos anos ou décadas atrás. E com toda simplicidade, despreparo, ele estava ali para falar sobre quem Cristo é, na esperança de que outros fossem alcançados. Eu muito provavelmente não farei isso, não pegarei um carrinho desse, não por vergonha de empurrá-lo, mas por achar que não é o método mais eficaz para utilizarmos. Talvez você não fará, mas a pergunta que eu me faço é: o que a nossa adoração a Cristo tem nos levado a fazer? Exulte em Deus, adore a Deus integralmente e proclame para aqueles que vivem no seu entorno. E a água da vida que jorra do trono de Deus em você, jorrará através de você para outras vidas. Vamos orar? Talvez há muito tempo você não tenha prazer na pessoa de Deus e na presença de Deus. Talvez você tenha memórias vagas de quando nos primeiros anos da sua fé, você chorava de gratidão por aquilo que Cristo fez. Mas eu quero lhe dizer, meu irmão, a fonte não secou, ela continua jorrando para a eternidade. E se você nunca provou isso, diga: Senhor, eu quero provar desta vida e desta exultação que o Senhor promete em tua palavra, que não tem a ver com personalidade ou com cultura, mas tem a ver com a própria vida de Deus jorrando em nós. Vamos nos colocar de pé, vamos orar por isso. Ó Deus, diante de Ti, em tempos tão difíceis, Senhor, onde tantos prazeres da vida, que são lícitos e dignos, nos foram tirados, mas nós descobrimos também que muitos desses prazeres eram ídolos em nossos corações, eram objetos de adoração. Nós suplicamos que essas verdades tão poderosas, Senhor, que foram compartilhadas com aquela mulher, venham uma vez mais impactar os nossos corações, e que nós possamos, glorioso Deus vivo e verdadeiro, descobrir o prazer da vida de adoração, contemplação da Tua grandeza, da Tua glória, dos Teus atributos, que jamais, Senhor, o culto público seja algo enfadonho, algo meramente litúrgico ou religioso, mas que seja o nosso maior prazer, a nossa maior alegria, o nosso maior deleite está diante de Ti, do Deus glorioso, e que esta adoração, Senhor, toque cada área das nossas vidas, que tenhamos consciência
que ela não se restringe ao dia do Senhor. Finalmente, Senhor, tira-nos do nosso comodismo e levanta-nos como proclamadores, como arautos da Tua verdade, e que nos campos missionários mais distintos, quer repartições públicas, hospitais, quer condomínios, que nós possamos anunciar sobre o Cristo bendito, através do qual a água da vida jorra, e que tantos outros sejam atraídos a Ti. Se existe alguém aqui, Senhor, conosco, ou em qualquer lugar deste mundo, que não provou ainda desta água da vida, que eles possam com seus próprios lábios confessar que creem em Ti, como único e verdadeiro Deus, e como Salvador das suas almas, e provem nesta hora o lavar regenerador do Teu Espírito, que traz propósito, alegria, que o dinheiro e os prazeres deste mundo não podem trazer. Nós oramos, Senhor, com esperança e com fé, em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém.